Você lembra de quando videogames de futebol representavam um esporte de verdade, com liberdade, emoção e criatividade? Parece que isso faz um tempo, né? Então hoje a gente vai tentar entender o que aconteceu para os jogos de videogame de futebol ficarem sendo mais do mesmo e não atraírem mais fãs novos e, sinceramente, só não serem tão bons assim. Então vamos começar, claro, do começo. A história dos jogos de futebol para videogames tem início em 1973, com o lançamento do jogo eletrônico de futebol chamado simplesmente Soccer, feito pela empresa japonesa Taito e criado por Tomohiro Nishikawa. Ele é considerado o marco inicial dos jogos de futebol eletrônicos. E apesar de muito rudimentar, com gráficos simples, ele foi pioneiro no formato de jogos de futebol para consoles domésticos. E mesmo tendo sua relevância, esses jogos são bem distantes do que esperamos e encontramos hoje num jogo de futebol eletrônico. Depois disso, no final dos anos 70, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias. O multibilionário Steve Ross, que então era dono da Warner e futuramente dono também do conglomerado com a Times Magazine, estava decidido a popularizar duas coisas nos Estados Unidos. A primeira era o videogame Atari e a segunda era o futebol. Mas não aquilo que os estadunidenses chamam de futebol, é claro, né? Porque aquilo nem se joga com o pé e nem usa bola, já que bola oval não é bola por definição. A intenção do Steve Ross, era difundir o nosso futebol, o que pra eles é o tal do soccer. Então, no início dos anos 80, com a popularização absurda do Atari, vieram os jogos clássicos para esse dispositivo, inclusive os jogos de futebol. Com o investimento do bilionário, o Atari Championship Soccer, que depois foi renomeado para Pelé Soccer, marcou década como um dos jogos mais populares ao redor do planeta. E mesmo ainda tendo gráficos muito diferentes do que temos hoje, por exemplo, o jogo não tem um visual humanoide, a bola era quadrada e os bandeirinhos eram só riscos correndo para lá e para cá. O jogo teve detalhes revolucionários, como placar digital, goleiro automático e até fogos de artifício a cada gol. Tá bem longe dos jogos atuais, mas se você usasse um pouco da sua imaginação, com certeza conseguia imaginar um jogo sério rolando ali. E o impacto e influência foi real. Pelé Soccer mostrou que existia sim uma base de fãs para o jogo de futebol. Foi tão influente que abriu portas até para outras franquias usarem nomes de atleta famoso, como usaram do Pelé. Tipo a NFL, que começou a ter o Madden NFL no futebol americano, ou o tênis, que teve seu primeiro jogo com Jennifer Capriati Tênis. Avançando para os anos 90, a coisa começou a ficar bem mais séria. Com uma base de fãs já finalmente estabelecida, a ascensão dos fliperamas e dos computadores, novos jogos foram surgindo. E cada vez mais as pessoas conseguiam escolher qual tipo de jogo de futebol elas queriam jogar. Jogos como o Super Sidekick de 1992 ofereciam uma gameplay e um estilo arcade eletrizante, com só 2 botões para brilhar em campo. Já Virtua Striker, lançado pela Sega em 95, virou clássico absurdo nos fliperamas. Pra minha geração, os fliperamas eles nunca foram algo relevante, mas naquela época era o jeito que as pessoas encontravam de jogar videogame. Então, seguindo nos anos 90, é impossível não mencionar o Super Nintendo, o console que virou febre mundial por trazer clássicos que são referências até hoje no mundo dos videogames. E claro, ele também teria seu grande jogo de futebol, né? International Superstar Soccer. Febre nas locadoras, camelôs, lojas e lares, o game da Konami acertou em cheio no gameplay e nos gráficos. Era tudo tão bom que os modders não perderam tempo. Logo surgiram versões alternativas, inspiradas no Brasileirão, com direito a Edmundo e Valber, e até o juiz correndo Márcio Cafu. E o melhor, agora os jogadores tinham forma humana, os campos eram reais e os times eram completos. Nada mais de um 3x3 com bolinhas geométricas e algo que só remetia ao futebol. Agora você conseguia perceber o que estava acontecendo ali. Mas foi em 1994, com o lançamento do FIFA Soccer 95 e principalmente em 1998, com o FIFA Road to the World Cup, que começavam a tomar forma a maior franquia de videogames esportivos da história, o FIFA. Mesmo não tendo a popularização que o jogo da Konami teve no começo, o FIFA já mostrava uma diferença importante. O foco no realismo e no licenciamento. Já dava pra jogar com alguns times de verdade, com escudos e uniformes, e até, pasmem, a seleção brasileira licenciada. A coisa explodiu com o FIFA 98, né, que trouxe todas as seleções da Copa do Mundo, modo classificatório e muitos clubes reais, inclusive vários jogadores reais desses clubes também. Era a primeira vez que você podia jogar com seus ídolos de verdade em casa, com narração, com um gráfico bem feito. E é aqui que começa a guerra de verdade. Porque se foi no FIFA 98 que a porta de entrada para jogar com seleções, times e ídolos de verdade, como eu vinha dizendo, nos anos 2000 que a guerra mesmo começou. Mas era uma guerra linda, daquelas que não tinham um lado claramente superior. Eu tô falando, é claro, da era dourada da rivalidade FIFA vs PES.
Na virada do milênio, a EA Sports continuava lançando novas edições do FIFA, com cada vez mais licenças, mais times, mais modos, mas a jogabilidade ela ainda era meio engessada, sabe? Aquela sensação de que todos os jogadores tinham o mesmo peso, o mesmo chute, o mesmo jeitão, todo mundo era a mesma coisa, assim. Era bonito de ver, mas não era sempre divertido de jogar. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no Japão, uma certa Konami, que já tinha acertado nos anos 90, preparava seu contra-ataque com uma franquia que virou febre mundial, o Winning Eleven, também conhecido como o Pro Evolution Soccer, ou simplesmente o PES, dependendo da parte do planeta onde você jogava. No Japão era o Winning Eleven, no resto do mundo virava PES, mas no coração do jogador raiz era o mesmo jogo, pura magia. Ali por volta de 2000 até 2007, o PES era tipo o Barcelona do Guardiola, fluido, técnico, imprevisível. O jogo não precisava de licenças oficiais para conquistar o público, até porque isso era resolvido na base dos patches e CDs alternativos vendidos nas feiras e locadoras. Quem nunca jogou com o Manchester Red ou com o Roberto Larcos na lateral, que atira o primeiro controle, né? Pelo amor de Deus, ou com o London Blue, né? Que era o Chelsea. Mas isso não importava, porque o que conquistava o público era a jogabilidade. Era o primeiro jogo que te fazia sentir o peso da bola, o controle do ritmo. Um lançamento no triângulo podia mudar uma partida. E a famosa Master League, que era um modo carreira tão bom, dava pra passar meses jogando, e mesmo com seus elencos genéricos, formados por Castolo, Minanda, Chimeles. Quem sabe, né? Então, o FIFA precisou mudar algumas coisas, percebeu que estava perdendo a disputa técnica e resolveu contra-atacar com aquilo que só ele tinha: licenciamento pesado. Começou a trazer todos os times, jogadores, ligas, estádios e músicas famosas. E claro, com um marketing muito mais global, mais pesado, que é a cara da EA Sports, né? No fim da década de 2000, então o FIFA começou a virar o jogo, literalmente. Com a chegada da nova geração de consoles e com o modo Ultimate Team introduzido no FIFA 2009, a EA começou a construir um império que domina até hoje. Um modo onde você monta seu time dos sonhos, ou pelo menos tenta, se tiver disposto a abrir o modo carreira. Já o modo Ultimate Team, ele virou febre, né? Ao ponto de hoje ser o principal motivo das pessoas ainda comprarem o FIFA. Ou melhor, EAFC, como foi rebatizado em 2023. Mas enquanto o Ultimate Team se tornava um sucesso de público e principalmente de lucro, os modos mais tradicionais, como o modo carreira que eu vinha falando, foram ficando para escanteio. Ano após ano, o jogador recebia praticamente o mesmo modo de sempre, com pequenas mudanças cosméticas, entrevistas que ninguém mais aguentava ver, treinos automáticos e menus com cara de planilha de Excel. E cara, ninguém que gosta de futebol quer ficar jogando um jogo que parece planilha de Excel. É tipo aquele colega de time que só entra pra bater lateral, sabe? Ele tá lá, mas ninguém sabe muito bem o porquê. E enquanto isso, a Konami... Bom, ela cansou da briga. Depois de anos tentando acompanhar, foi perdendo espaço, orçamento e paciência. Em 2020, ela resolveu dar um reboot e transformou o PES em um novo projeto gratuito chamado eFootball. Só que o lançamento foi um desastre completo. Gráficos bizarros, jogadores com o rosto derretido, bugs hilários e jogabilidade travada. No Steam, eFootball 2022 virou um dos jogos com pior avaliação da história. O que era pra ser a volta por cima virou meme. Então, assim, o que era antes uma rivalidade épica se tornou um monopólio entediante. A FIFA reinando sozinha, cada vez mais parecido consigo mesmo, e o PES enterrado sobre os escombros do eFootball. Tanto que o eFootball ele nem lança mais um jogo a cada ano. O eFootball ele tem atualizações e tal, mas é um jogo que ficou realmente esquecido. Mas no meio desse cenário, um jogo conseguiu seguir um caminho diferente e construir sua própria liga, o Football Manager. Lançado originalmente como Championship Manager, o jogo foi rebatizado Football Manager em 2005 e desde então virou refúgio dos apaixonados por táticas, planilhas e drama de vestiário. Nada de drible analógico ou chute de 3 dedos. Aqui você escala o time, define a tática, faz a entrevista coletiva e vê o jogo acontecer quase como se fosse uma simulação de vida paralela. Você realmente fazia a função do técnico. Uma onde você é o treinador com liberdade para testar o seu 3-6-1 na 4ª divisão da Escócia e pode funcionar. E o mais incrível é que mesmo sem jogar futebol de fato, né, o Football Manager é um dos jogos que mais representa o futebol de verdade. Clubes reais da vida real usam o banco de dados do jogo para scouting, treinadores já elogiaram sua profundidade e milhares de jogadores vivem histórias intensas de promoção, quebras, lesões, crises financeiras e títulos épicos, assim como no jogo. Em tempos de FIFA cada vez mais arcade e o PES cada vez mais ausente, o Football Manager, né, o FM, virou o lugar onde o futebol é tratado com respeito e profundidade. E aí, quando a gente olha pra esse cenário inteiro, não dá pra sentir que o futebol nos videogames perdeu a alma.
De um lado, a gente tem o FIFA, agora EFC, que virou refém do próprio sucesso. Bonito, cheio de licenças, mas cada vez mais parecido com um aplicativo de apostas com skin de futebol. Tudo gira em torno do Ultimate Team, dos pacotes, das moedinhas, da próxima carta brilhante que talvez, só talvez, venha com o Haaland 99. Enquanto isso, o modo carreira continua lá, sozinho, abandonado, implorando por uma atualização desde 2015. De outro lado, o que sobrou do PES virou um espectro digital chamado eFootball. Prometeram revolução e entregaram o modo treino. Literalmente. Porque o modo principal só ficou pronto meses depois da Konami lançar o jogo. E a Konami, conseguiu enterrar uma das maiores franquias de todos os tempos em tempo recorde. E olha que não precisava nem de juiz pra isso. E no meio disso tudo, só Football Manager parecia levar o futebol a sério. Mesmo sem mostrar um único chute. Consegue te fazer viver o esporte de um jeito mais profundo que muito jogo com gráfico de última geração. Mas nem ele escapou da crise. Em 2025, pela primeira vez, a desenvolvedora anunciou que não haverá uma nova edição do jogo este ano. E os fãs, com razão, ficaram revoltados. Muitos entenderam, mas a maioria se sentiu traído. Afinal, nem o último bastião do realismo tá mais livre de decisões questionáveis. Então, sim, talvez tenha chegado a hora da gente falar em voz alta. Tá na hora de termos um novo videogame de futebol. Um que entenda que futebol não é só pack opening, nem gráfico em 4K. Futebol é decisão, é narrativa, é construção, é Master League, é castolo, é carreira de base, é emoção no acesso pra Série A. É pegar um time da 4ª divisão da Escócia e torná-lo campeão da Champions League. É aquele bugzinho carismático, aquela narração esquisita, aquele golaço de fora da área que ninguém acreditou. É se importar. Se alguma desenvolvedora tiver coragem de fazer um jogo assim, a gente vai estar esperando. Galera, mais uma explicação rápida, como sempre, muito obrigado. Mandem esse vídeo pra todo mundo que vocês acharem que se interessa pelo assunto, se inscrevam, ativem o sininho, comentem. Muito obrigado, valeu e tchau!